Olá, meus queridos alunos, professor Luiz Iago, certo? E agora a gente vai aqui fazer a correção, né, das atividades. Vamos continuar aqui nessa nossa aula de número 14 com a correção das atividades do livro de mapas, certo? E para hoje nós iremos aqui trabalhar os tópicos sobre a rosa dos ventos, né, e paralelos e meridianos, tá certo? Então eu já peço que vocês peguem o caderno de mapas de vocês, abram ele na página 8, certo? Que são as duas primeiras páginas que nós iremos aqui realizar a correção das nossas atividades, página 8, página 9, e depois iremos aqui prosseguir com a correção das atividades da página 10 e página 11, que tratam sobre os paralelos e os meridianos, tá certo? Então, logo aqui tem a minha primeira questão, né? Temos aqui na página 8 a nossa primeira questão, que vai falar o seguinte: a rosa dos ventos indica as direções de orientação, certo? Ou seja, as direções cardeais, colaterais e subcolaterais, tá certo? Que são basicamente os principais pontos que nós temos: pontos colaterais, pontos cardeais, pontos colaterais, né? E os pontos subcolaterais, ok? A rosa dos ventos, a gente sabe que ela vai ser um esquema gráfico de direção que vai estar presente aí em todo tipo de mapa que a gente aborda, que a gente analisa, sempre ali, geralmente dando a indicação da direção norte, ok? E aí eu tenho a primeira questão, né? A primeira questão, ela vai falar o seguinte: as direções colaterais vão ser, no caso, 4, pessoal. Eu tenho norte, sul, leste e oeste, como vocês podem ver aí nesse esquema da rosa dos ventos, que é o mesmo esquema que tem representado na página 9 do livro de vocês, certo? Indicando os 4 principais pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Tenho a segunda questão, certo? A segunda questão vai falar o seguinte: observe o desenho da rosa dos ventos, escreva a abreviatura das direções cardeais e depois pinte de vermelho essas direções. Então, segunda questão pede para a gente observar o desenho da rosa dos ventos, que é esse que vocês podem ver logo aqui na tela, certo? E pede para a gente escrever a abreviatura das direções cardeais, ok? Então, a abreviatura N, S, L e O, né? Referente a norte, sul, leste e oeste, tá certo, pessoal? E ela pede também para que a gente pinte de vermelho essas direções. Então vocês vão fazer aí essa pintura em vermelho nessa rosa dos ventos, onde tem esses nomezinhos vermelhos aí, vermelho, né? Nos 4 pontos colaterais, que são os 4 pontos principais, vocês vão fazer a pintura de vermelho, tá certo? A terceira questão pergunta o seguinte: as direções colaterais ficam entre as direções cardeais e serão elas, pessoal, os pontos colaterais eles vão ficar entre os pontos cardeais, ou seja, entre norte e leste eu tenho um ponto colateral, entre leste e oeste, entre leste e sul, certo? Eu tenho outro ponto colateral, entre sul e oeste eu vou ter outro ponto, e entre oeste e norte eu tenho mais um ponto colateral, tá certo? Então, os pontos colaterais serão nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, tá certo? E aí pede para que vocês escrevam no desenho a abreviatura das direções colaterais, depois pinte de laranja essas direções. Então, vocês vão aí, né, escrever a abreviatura de cada uma das direções colaterais, né? Entre norte e leste eu vou ter o nordeste, representado pela sigla NE. Entre leste e sul eu vou ter o sudeste, representado pela sigla SE. Entre sul e oeste eu vou ter aqui o sudoeste, certo? Representado pela sigla SO. E entre oeste e norte eu vou ter noroeste, representado pela sigla NO. Então vocês vão colocar cada uma dessas siglas nesses quadrinhos correspondentes e vão fazer a pintura aí dos pontos colaterais na cor laranja, como vem indicando aí na legenda de orientação do mapa de vocês, certo? E agora eu tenho a quarta questão. A quarta questão fala o seguinte: observe os aviões que aparecem no desenho e imagine que você está pilotando o avião azul. Agora complete as lacunas. Então a gente vai aqui se orientar por esse avião da cor azul, certo?
Aí eu tenho letra A, você está voando em qual direção? Pessoal, o avião ele vai estar sobrevoando ali na direção nordeste, né, pessoal? Do ponto colateral nordeste. Então, letra A, nordeste. Letra B, o avião, né, está voando na direção, então o avião amarelo, aí na letra B, o avião amarelo está viajando, né, voando na direção sudeste. Letra C, você recebeu da torre de comando a ordem para seguir na direção oposta à sua aeronave. Nesse caso, você está se aproximando do avião vermelho. Se você está no avião azul e toma a direção oposta, certo? Que é a direção sudoeste, você estará sobrevoando em direção ao avião vermelho, certo? Que está voando na direção sudoeste. Então, vermelho e sudoeste aí completa os espaços da alternativa C. E letra D, se a torre de comando tivesse dado ordem para seguir na direção norte, você estaria se aproximando do avião preto, né, pessoal? Se eu fosse tomar a direção norte, estaria mais próximo da aeronave cor preta, certo? Que está voando na direção noroeste. Então, os nomes que irão aí completar os espaços, né, as lacunas da alternativa D, da quarta questão, são preto e noroeste. A quinta questão pergunta o seguinte: agora observe o desenho que representa uma pequena cidade ao amanhecer. Na praça central está desenhada a Rosa dos Ventos, certo? Então, vocês olhando aí para a imagem, na quinta questão, vocês vão encontrar essa imagem no livro de vocês e vão ver que na praça nós temos uma Rosa dos Ventos, certo? Que vai indicar os pontos cardeais, ok? Na praça central está desenhada a Rosa dos Ventos. Localize o lado em que aparece o Sol e complete a Rosa dos Ventos, escrevendo a abreviatura de cada direção cardeal. Pessoal, pronto, aqui eu já tenho uma localização do Sol, né? O Sol vai estar aqui à direita, certo? Pegando como direção o supermercado. Eu sei muito bem, pessoal, a gente aprendeu aqui em nossas aulas que o Sol, ele sempre vai nascer a leste e sempre vai se pôr a oeste. Quando eu estendo meu braço direito para a direção que o Sol nasce, o meu braço esquerdo, ele vai estar apontado na direção oposta, que vai ser o oeste. Então, a direção do Sol, eu coloco aí o L de leste. A direção oposta, eu vou colocar o O de oeste. À minha frente, consequentemente, eu vou ter o quê? O norte. Coloquem a abreviatura N, certo? Para representar norte. E as minhas costas, no caso, na direção oposta ao norte, eu vou ter o sul. Então, coloquem a sigla S, a letra S, para representar certo ponto cardeal sul. Ok? Agora eu tenho uma sexta questão. Observe a igreja e pinte de. Então, eu tenho aqui como base a igreja. Eu vou observar ela. E aí, a letra A vai pedir para pintar de vermelho a casa que está a leste da igreja. Pessoal, vocês vão olhar para a casa que está ao leste da igreja e vão pintar ela de vermelho. É essa casa que está do lado direito da igreja, tá certo? A letra B pede para vocês pintarem de amarelo a casa que está a oeste da igreja, ou seja, essa casa que está à esquerda da igreja, certo? Que vai ter aí um automóvel na lateral, vocês vão pintar ela da cor amarelo, tá bom, pessoal? Porque ela vai ser a casa que está a oeste da igreja. Agora vocês já podem se basear pela Rosa dos Ventos, ok? A sétima questão fala o seguinte: o carteiro deve entregar uma correspondência no supermercado e outra na escola, nessa ordem, certo? Uma correspondência no supermercado e outra na escola. Para fazer o trajeto mais curto, tomando a praça como referência, mas sem cruzá-la, ele terá que andar nas direções. Pessoal, ele tem que fazer a entrega primeiramente no supermercado, depois na escola, seguindo essa ordem, certo? Ele tem que fazer o trajeto mais curto, tomando a praça como referência, porém sem cruzar a praça. Então, certo? O trajeto que ele vai fazer é o trajeto leste, ele vai primeiramente para o leste, depois para o sul e depois para o oeste, ok? Marquem essa alternativa aí. Oitava questão. Analise a cena do campo de futebol. Os goleiros estão, pessoal, analisando aí a cena do campo de futebol, os goleiros eles vão estar, respectivamente, certo? A oeste da praça, ok? Mas o goleiro do time azul está voltado para o sul, tá certo? Para a direção sul. Então, marquem aí essa alternativa na oitava questão.
A nona questão fala o seguinte: Dona Silvia mora na Casa Vermelha e está indo ao supermercado. Em relação à praça, o supermercado está em qual direção, pessoal? Direção leste, né, com relação à praça. E a casa de Dona Silvia está na direção... Qual é a casa? Vai estar na direção nordeste, certo, pessoal? Dona Gertrudes mora com a filha na Casa Amarela, que está a noroeste, tá bom, pessoal? A Casa Amarela vai estar a noroeste da praça. E todos os dias ela vai à igreja, que está a leste, tá bom, da sua casa, pessoal. A igreja ela vai estar a leste da casa de Dona Gertrudes. E agora eu tenho a 10ª questão, que fala o seguinte: desenhe a rosa dos ventos sobre a escola e desvende a charada. Então, vocês vão fazer aí, certo? Olhando para a escola agora, vão fazer um desenho de uma rosa dos ventos em cima do teto da escola, da mesma forma que está representado aqui na imagem. E agora a gente vai aqui ler a charada, né? Zeca e Sara estão na porta da escola. Zeca é filho de Dona Silvia. O pai dele... Zeca é filho de Dona Silvia. O pai dele trabalha em um estabelecimento que está a leste da escola e a sudeste da casa de Sara. Se Sara mora a oeste da igreja, quem é sua mãe e onde trabalha o pai de Zeca? Pessoal, seguindo essa ordem da charada, então a gente sabe que a mãe de Sara é Dona Gertrudes e o pai de Zeca trabalha na padaria, tá certo? Então aí temos a resolução, né, das páginas 8 e 9 do livro de mapas. Agora a gente vai aqui fazer a resolução das páginas 10 e 11, que é referente a paralelos e meridianos, que nós vimos em aulas anteriores. Então, paralelos e meridianos são linhas imaginárias traçadas no globo e nos mapas e usados para localizar qualquer ponto da superfície da Terra, tá bom? Aí eu tenho a primeira questão. Observe o planisfério e o globo que mostram os paralelos principais e faça o que se pede. É essa imagem aqui que vocês vão encontrar, né, na página 11 do livro de vocês, tá certo? Que retrata os paralelos. Aí eu tenho a letra A. Pinte de vermelho o paralelo 0 grau no globo e no planisfério. Pessoal, vocês vão pegar e pintar de vermelho o paralelo 0 grau, que é o equador, certo? Tanto aí no planisfério como na imagem ao lado, que é do globo terrestre. Pintem aí o equador de vermelho. Letra B. Escreva nas etiquetas o nome dos paralelos principais: equador, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, círculo polar ártico e círculo polar antártico. Então, estão vendo as etiquetas aí, renomeadas? Então, vocês vão denominar elas da mesma forma no livro de vocês. Coloquem lá em cima, círculo polar ártico, depois trópico de Câncer. No meio, linha do Equador, abaixo, trópico de Capricórnio. E no extremo sul, coloquem aí, círculo polar antártico, tá certo? Letra C. O paralelo 0 grau divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Pinte com cores diferentes, com exceção do azul. Não pode usar a cor azul, tá bom? O hemisfério norte e o hemisfério sul. Depois complete a legenda com as cores escolhidas. Então aqui vocês vão, certo? Localizar o paralelo 0 grau, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Qual é o paralelo 0 grau? Linha do Equador. Certo? Acima da linha do Equador eu tenho o hemisfério norte, abaixo da linha do Equador eu tenho o hemisfério sul. Aí vocês vão pegar e pintar, tá certo? O hemisfério norte com uma cor e o hemisfério sul com outra cor, só não pode ser azul, tá certo? E aí vocês vão pintar a legenda de acordo com as cores que vocês pintaram cada hemisfério. A mesma cor que pintaram o hemisfério norte, pinta a legenda. A mesma cor que pintou o hemisfério sul, pinta a legenda. Certo? A terceira questão, aliás, segunda questão agora. A segunda questão fala o seguinte: agora observe o planisfério e o globo que mostram os principais meridianos e faça o que se pede. Pinte de verde o meridiano principal, certo? Agora vocês vão ver aqui esse mapa na página 11 do livro de vocês, certo? Pinte de verde, letra A, pinte de verde o meridiano principal, ou seja, de 0 grau. Pronto, pessoal, nós só temos um único meridiano que vai receber o nome, que é o meridiano de Greenwich, tá certo? Que é esse que vocês podem ver. Então, vão pintar ele de verde, certo? Letra B. Escreva nas setas do globo o nome dos lugares para os quais elas apontam. Então, olhem para o globo, logo na lateral, certo? Escrevam na seta de cima, polo norte, na de baixo, polo sul. Letra C. Um meridiano
e seu antípoda, que é o meridiano oposto a ele, certo? Cada uma dessas linhas que vocês veem nesse planisfério tem uma linha oposta a ele, do outro lado do planeta, tá bom, pessoal? Que é o que nós chamamos de antípoda. Então, um meridiano e seu antípoda, ou seja, o meridiano que se situa exatamente do lado oposto, formam uma circunferência de 360 graus. Qual é o antípoda do meridiano de 0 grau? Pessoal, o meridiano de Greenwich é o meridiano de 0 grau. O meridiano oposto a Greenwich é o meridiano de 180 graus, tá bom? Então, marquem essa alternativa aí na letra C. E letra D, o meridiano de Greenwich, 0 grau, e o meridiano 180 graus dividem a Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste, tá bom? No caso, à direita de Greenwich eu tenho o hemisfério leste, à esquerda de Greenwich eu tenho o hemisfério oeste, ou à esquerda eu tenho o hemisfério oriental e à direita, certo? À direita de Greenwich eu tenho o hemisfério leste ou o hemisfério oriental. À esquerda de Greenwich, pegando todo o continente americano, certo? Eu vou ter o hemisfério oeste ou hemisfério ocidental, certo? Então, pinte com cores diferentes, com exceção do azul. Mais uma vez, não pode usar o azul para poder pintar o hemisfério leste e o hemisfério oeste. Depois, complete a legenda. Vão fazer igual na questão anterior. Vocês vão pintar o hemisfério oeste ou ocidental com uma cor e vão pintar a legenda dele da mesma cor. E vão pintar o hemisfério leste ou oriental de outra cor, certo? Depois vão pintar a legenda com a mesma cor que vocês pintaram ele, tá bom? Só não pode usar a cor azul, lembrem-se disso. A terceira questão fala o seguinte: complete as lacunas. Devido à forma da Terra, os paralelos, tá bom? Vocês vão colocar aí paralelos. Terceira questão, letra A. Tornam-se menores à medida que se afastam do Equador e se aproximam nos polos. Letra B. Os meridianos, completem aí com meridianos, são linhas imaginárias que, juntamente com seu antípoda, passam pelos dois polos, dando a volta completa na Terra. Ok? A quarta questão. Agora observe os navios no planisfério que mostram os paralelos e meridianos e faça o que se pede. Certo? A gente vai ter aqui, né, paralelos e meridianos, que é essa imagem que vocês podem ver aí na tela. Vocês vão encontrar ela também na página 11 do livro de vocês, ok? E agora a gente responde aqui as alternativas de A a D. A letra A pergunta o seguinte, pede o seguinte: circule de vermelho o que está mais próximo do maior paralelo da esfera terrestre. Então, vocês vão circular o navio marrom, tá? Porque o navio marrom é aquele que vai estar mais próximo, certo? Aí do maior paralelo do planeta, ok? Letra B. O navio vermelho partiu da Espanha em direção ao sul do Brasil. Navio vermelho sai da Espanha em direção ao sul do Brasil, certo? Por quais paralelos importantes ele passará e quais atravessam o Brasil? Pessoal, o navio ele vai passar pelo Trópico de Câncer, linha do Equador e Trópico de Capricórnio. E os paralelos que vão atravessar o Brasil são a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, tá bom? Letra C, pergunta o seguinte: no navio verde está uma expedição que vai viajar de polo a polo, passando a maior parte do tempo na água. Para isso, o navio deve tomar o meridiano de 30 graus, certo? Que é o meridiano a oeste de Greenwich, pessoal, tá bom? Marque essa alternativa, a oeste de Greenwich. E letra D pede para vocês circularem de verde o navio que está ao mesmo tempo nos hemisférios norte e leste. Então, vocês vão circular o navio laranja, que ele está ao mesmo tempo no hemisfério norte e no hemisfério leste. Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente vai encerrar com a correção das nossas atividades e na nossa próxima aula daremos continuidade ao nosso conteúdo, ok?